Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre o Sermão do Monte, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, estudando as bem-aventuranças. Hoje, nós vamos para a nossa segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Mateus, capítulo 5, verso 4. Por que bem-aventurados os que choram? As pessoas choram por muitas razões: enfermidade, dor, luto, perda material, orgulho ferido e etc. Mas no contexto, o que Jesus quer nos ensinar não é esta dor, mas sim a dor de olhar para dentro de si e ver o quanto é pecador e necessita de ser restaurado, necessita buscar o perdão. Então, no contexto do sermão, o que Jesus diz é um choro diferente. É o pranto daqueles que reconhecem seu estado miserável de pecador e lamentam as consequências do mesmo. Então, é diferente do choro da consciência pesada. Não há arrependimento, não há lamentação pelo erro, mas sim a consequência pesada de ter errado. Mas ele não procura restauração. Já os bem-aventurados que choram, ele reconhece o seu estado miserável de pecador, lamentam as consequências do pecado e buscam a restauração em Cristo Jesus. Então, em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, porque não há arrependimento. Mas a tristeza de ver o erro contra Deus ou contra alguém traz o peso na alma e faz com que vamos buscar restaurar o erro. Vamos sofrer as consequências, mas vamos buscar restaurar e buscar o perdão. Elas também choram diante da impiedade, ou seja, daqueles que praticam a impiedade, os ímpios. Eles choram pela opressão que sofrem os justos, pela perseguição do mundo e por Deus ser desonrado pelos homens. Ou seja, quando fazem piadinhas de mau gosto ou xingam, excomungam o nome de Deus. Então essas pessoas que choram, elas choram porque o nome de Deus está sendo desonrado. Vejamos alguns textos da palavra de Deus que mostram isso para nós bem claramente. Lucas capítulo 19, versos 41 e 42. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceres por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Jesus está chegando em Jerusalém, ele olha para Jerusalém e vê o estilo de vida da cidade e ele chora, porque eles não estavam procurando pela paz. E quando ele entra na cidade, ele chega no templo e ele vê ali os cambistas fazendo a casa de Deus da casa de negócio. Então ele chora antes e depois expulsa os cambistas de dentro do templo do Senhor. Outro texto, Abacuque 1, verso 4. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Ou seja, aqui você vê o perverso perseguindo o justo e usando da justiça para perseguir aqueles que vivem a verdade. Então a justiça é torcida, é usada a favor do erro contra aquele que vive para a verdade. E o outro texto, 2 Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então choram porque são perseguidos por causa do nome de Cristo Jesus. Eles também choram diante da impiedade pela opressão que sofre o justo
e por Deus ser desonrado pelos homens. Salmo 139, verso 20 e 21. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Salmo 139, verso 20 e 21. Ele está mostrando a indignação por causa do nome de Deus ser perseguido e desonrado. Eles também choram por perdão. Vejam dois exemplos. Então ele vê o erro e eles choram buscando o perdão que vem de Deus. No Salmo 51, Davi, ele chora também quando ele confessa o seu pecado. Pequei contra ti somente fiz o que era mal. Restitui a alegria da minha salvação. Mas aqui eu quero mostrar dois textos que mostram pessoas chorando por causa do perdão, buscando perdão. Esdras capítulo 10, verso 6. Esdras se retirou de diante da casa de Deus, entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasabe, e não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Então ele chorou ali, pranteando por causa da transgressão do povo. Então ele estava chorando, buscando o perdão que vem de Deus. E também nós vamos ver Daniel capítulo 9, verso 20. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo de Deus. Então ele lança a sua súplica, chorando diante de Deus pelo perdão dele e pelo perdão do povo. O que podemos notar na primeira e segunda e a quarta bem-aventurança? Nós vamos ver, queridos, que é interessante ver a argumentação de Jesus nas bem-aventuranças, porque os humildes de espírito são também os que choram e sentem ou vão sentir sede e fome de justiça. Davi expressa isso em sua confissão. Então você vê, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Primeira, segunda e quarta bem-aventurança. Então você vê que estão interligados, e Davi expressa isso em sua confissão. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51, verso 4. Ele expressa aqui a humildade de reconhecer que ele fez o que era mal, que era pecado. Ele confessa que o Senhor será justo no falar e no julgar. Então ele mostra para que ele está com sede e fome de justiça, e ele lamenta, chorando o seu pecado. Então nós vemos que o que podemos notar, justamente isso. A argumentação de Jesus se interliga. O sermão das bem-aventuranças estão interligados, porque fazem parte do caráter daqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Qual é a riqueza dos que choram? A riqueza dos que choram é o consolo. A tristeza piedosa em todos os sentidos estudados aqui nesse estudo faz a alma olhar para Deus, e Ele concede consolo aos que o buscam. É Deus quem perdoa, é Deus quem liberta, é Deus quem fortalece, é Deus que acalma, é Deus que consola. Às vezes a aflição permanece por algum tempo, mas a superabundante graça se manifesta em nos consolar através de Cristo Jesus. Então, através do Senhor Jesus e a aplicação do Espírito Santo, somos consolados pela vontade de Deus. Apocalipse fala para nós que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá nem dor, nem luto, nem tristeza,
porque estamos na presença do Deus Consolador. E isso fica claro quando nós vemos que a riqueza dos que choram está claro em 1 Coríntios capítulo 1, 4 e 5. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo Jesus. É o que eu falei, a nossa consolação vem de Deus. Por causa de quem? Por causa de Cristo Jesus. Essa é a riqueza que nós temos, que Deus nos fortalece, nos acalma, nos sustenta e nos consola mediante Cristo Jesus, através do Espírito Santo que habita naqueles que creem em Cristo Jesus, naqueles que buscam servir a Cristo, servir a Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma. Então, o que podemos aprender nesta bem-aventurança? Nós aprendemos, queridos, que temos que ter um coração humilde, de espírito, e chorar em arrependimento pelos nossos pecados, chorar pelas opressões sofridas pelos justos através das perseguições ímpias, e também quando o nome e a pessoa de Deus é desonrado, sabendo, porém, que o nosso consolo não vem deste mundo, mas sim do Deus eterno. Então nós temos que entender que temos que ser humildes de espírito, reconhecendo o nosso erro e chorando, buscando o perdão e a restauração da nossa vida pela fé em Cristo Jesus, mas chorando também por aqueles que são perseguidos e mortos por causa do nome de Cristo, e também por causa do nome de Deus ser desonrado por esse mundo que jaz no maligno. E assim nós vamos ser consolados pelo poder e pela vontade de Deus em todos os momentos e em todas as nossas angústias. Ele vem nos consolar por meio do seu Espírito Santo. Então o que nós aprendemos hoje? Que bem-aventurados que choram. Por quê? Porque serão consolados. O que podemos notar na primeira, segunda e quarta bem-aventurança? Que elas estão ligadas e fazem parte do caráter cristão. Qual é a riqueza dos que choram? O consolo que vem diretamente de Deus, por meio de Cristo Jesus, aplicado pelo Espírito Santo. E é isso que nós aprendemos nesta bem-aventurança. Amanhã nós vamos para a terceira bem-aventurança, e que Deus possa continuar tratando o nosso caráter para sermos cada dia mais e mais parecidos com Cristo e verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque o Senhor tem trabalhado em nossas vidas. Nós aprendemos a respeito da salvação em Cristo Jesus. Nós aprendemos que somos revestidos pelo Espírito Santo. E esse revestimento do Espírito Santo vai moldando o nosso caráter através do Sermão da Montanha, a bem-aventurança, que mostra o caráter do cristão, o caráter dos cidadãos do reino dos céus, baseado nos frutos do Espírito Santo. Trabalhe isso em nossa vida, fortalece a nossa fé, acalma o nosso coração e consola a nossa vida. Enxuga, Senhor Deus, a lágrima não só dos nossos olhos, mas do nosso coração e da nossa alma. E assim, confiando em Ti, o Senhor há de fortalecer-nos cada dia mais e mais para as batalhas que ainda virão. Trabalhe em cada família, em cada vida, sustentando, amparando, restaurando vidas, restaurando casamentos, fortalecendo a vida dos filhos, abrindo as portas aos desempregados, sustentando-nos em todos os momentos. É a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.